Olá, nação, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal E aí Mengo, seu novo canal informativo com as informações do nosso Mengão. Nação, que jogão que foi ontem à noite, hein? Flamengo 1, Grêmio 0. Parecia ataque contra defesa, né? Parecendo um amistoso, né? Um amistoso ali recreativo. Flamengo só jogando na intermediária do campo do Grêmio para frente, massacrou o Grêmio. Poderia ter sido 2, 3, 4, 5, 6. Não teria sido injustiça nenhuma, até porque tanto de gol que o Flamengo errou, né? Nossa, ficou barato demais essa derrota do Grêmio para o Flamengo. Ô nação, para quem ainda não me conhece, meu nome é Leandro Barbosa, falo daqui da cidade de Uberaba, Minas Gerais. Sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal. Desde já peço para vocês se inscreverem no nosso canal, deixar aquele joinha, deixar aquele like, porque isso aí nos ajuda, nos motiva a cada vez mais vir aqui no nosso canal falar do nosso Mengão, tá bom? Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar tudo sobre esse jogão entre Grêmio e Flamengo, Flamengo e Grêmio, lá no Rio Grande do Sul. Vamos fazer uma análise desse jogo, vamos falar sobre a classificação, a pontuação das 4, 5 primeiras equipes do Campeonato Brasileiro, essas equipes que irão brigar pelo campeonato, tá bom? Vamos fazer uma análise individual de cada jogador e vamos falar sobre os próximos jogos do Flamengo até a Copa do Mundo, tá bom? Pessoal, então sejam todos bem-vindos e vamos lá sapecar as notícias de hoje. Deixa eu comemorar aqui, ó. Aqui é Mengão, deixa eu comemorar. Remo, ó, já vou começar te dando os parabéns pra você, viu? Nos ajudou demais, Remo, ó. Apesar de vocês ter sido roubado ontem pelo um pênalti lá que não deram pra vocês, tá? Essa é a verdade. Já vou começar esse vídeo falando do Remo e Palmeiras. Ontem tava empatando 1-1, tá? E aí teve aquele pênalti lá que não deram pro Remo. Roubaram o Remo na carudo, a mão dentro da área lá, a mão aberta lá, o cara bateu a bola desviou, o VAR não chamou, o juiz não viu, e mais uma vez o Palmeiras foi beneficiado na rodada, tá? Era para ter perdido esse jogo, mas só do fato do Remo empatar com o Palmeiras e tirar 2 pontos deles, ó, nos ajudou demais, demais, tá? O Palmeiras agora, ó, 34 pontos e o Mengão com 30 com um jogo a menos. Se Deus quiser, nós vamos encostar em vocês, cara. Vamos bater em vocês e vamos passar vocês ainda no primeiro turno. Vamos falar primeiro agora desse jogo entre Flamengo e Grêmio. Vamos falar sobre o primeiro tempo, a atuação dos jogadores. Pessoal, o que é aquilo, hein? Eu atrevo a me dizer que foi uma das melhores partidas do Flamengo jogando fora esse ano, tá? Não deixou a peteca cair, foi envolvente, dominou a partida, parecendo um amistoso, um recreativo, né? Do profissional com juniores. O Grêmio com 3 zagueiros, 3 volantes, os laterais subindo ali para congestionar o meio de campo. Eles tentaram fazer uma marcação sob pressão, mas o Flamengo foi envolvente, dominou as ações do Grêmio, foi para cima, criou várias oportunidades, tá? Só mais uma vez que eu volto a bater naquela questão, Léo Jardim. Treina a finalização com esses jogadores, cara. Treina, porque ontem, se pelo menos tivesse feito a metade das oportunidades que criou, era para ter sido 4-0, tá? Jogando baixo. Porque 1-0 ficou barato demais, ficou barato demais. O Flamengo foi envolvente, dominou, criou, teve as melhores oportunidades, várias chances, foi superior, foi letal, né? Quando teve aquela chance lá gente do céu, com, com o Carrascal, né? O Carrascal que faz o gol, mas até então antes o Carrascal já tinha perdido uns 3, 4 gols, né? Mas graças a Deus o Carrascal voltou a marcar, estava precisando para a confiança dele, né? E o Flamengo fez 1-0 e deu essa vitória pra gente. Mas ontem eu vou te falar uma coisa, ó, o Flamengo perdeu o gol demais, mas demais, perdeu um caminhão de gol e não pode, gente, não pode perder. A chance que o Flamengo ontem estava assim, ó, no modo, eu tô doidão, eu tô querendo vencer e ninguém vai me atrapalhar. Ninguém vai me atrapalhar. Porque ontem a gente envolveu os caras, a gente colocou os caras na roda, né? Então ontem o Flamengo foi envolvente, foi insinuante, foi, né, massacrou os caras, o tempo todo o Flamengo recuou os caras para trás. O Flamengo teve um certo momento lá que eu estava assistindo a partida, o Flamengo estava jogando da intermediária do Grêmio para frente, né? Os caras não estavam vendo a cor da bola, né? Mas por isso que eu falo, Léo Jardim, volta a treinar a finalização com esses caras,
Porque pelo tanto de gol que perdeu ontem, que eu até anotei aqui, ó, no primeiro tempo aqui, ó, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oportunidades claríssimas que o Flamengo errou. E a gente não pode errar essas oportunidades, gente. Não pode errar mesmo. Nem eu falo. Tem oportunidade de fazer um, vai lá e faça. Tem oportunidade de fazer dois, vai lá e faz. Tem oportunidade de fazer o três, vai lá e faz. Mata a partida, mata o jogo. Deu a primeira facada, dá a segunda, dá a terceira, dá a quarta e ó, não deixa o cara sangrando não, porque senão ainda corre o risco ainda de perder essa partida. Ontem no comecinho lá, o Jorginho, primeiro minuto de jogo, Jorginho dentro da grande área, me bate com tanta força que a bola subiu. Ali já era para ter ficado 1 a 0. Depois o Prata, uma jogadaça lá pelo lado direito, foi levando, deu um biquinho, a bola explodiu no travessão. Já era para ter ficado 2 a 0. Depois o Everton Araújo perdeu 2 grandes oportunidades na sequência, aos 23 e aos 24. Depois, aos 24, o Carrascal me manda outra na trave. Já era para ter ficado 5 a 0. Depois, Samuel Lino me perde uma outra oportunidade. Já era para ter ficado 6. Pedro me perde outra também. No segundo tempo, gente, acho que foi o Jorginho. O Jorginho deu um passe, rasgou a zaga do Grêmio. Me deixa o Samuel Lino na cara do gol. O Samuel Lino vai e me perde. Ô, Samuel Lino, vou te falar. Depois o Carrascal aos 22 faz o gol, deu aquela tranquilidade, aí o Flamengo começou a administrar, mas mesmo assim foi para cima, não tirou o ímpeto da partida, né? Não deixou os caras gostar do jogo, né? Aí depois o Luiz Araújo perdeu outra oportunidade. Aos 46 o BH me sai na cara do gol. Ele ganha no meio de campo, vai na cara do gol. Aí, em vez de chegar lá e chutar igual o Caio Jorge faz, igual o Yuri Alberto faz lá do Corinthians, porque os caras chegam na cara do gol, os caras mandam aquela sapecada, aquela sapatada no gol e deixa o goleiro se virar. Aí tentou cavar o Everton lá, que é o ex-goleiro do Palmeiras. Ah, Bruno Henrique, dá uma sapatada nela, cara. Manda aquele bicudão lá. Caiu no pé bom, no seu direito, cara. No pé direito, né? E depois, no finalzinho, o BH ainda deu uma assistência pro Dela Cruz, né? Deixou o Dela Cruz na cara do gol. Isso já era aos 47 do segundo tempo. Dela Cruz não aproveitou e não concluiu. Aí pra você ver, pessoal, 8, 9, 10, 11, 12, 13 oportunidades claríssimas de fazer gols, né? 1 a 0 pro time do Grêmio ficou barato demais, ficou barato. Mas o importante é que 1 a 0 ou 3 a 0 é 3 pontos do mesmo jeito. Então o importante é que a gente voltou a jogar bem, a gente foi insinuante, a gente foi envolvente, a gente não deixou a equipe do Grêmio gostar da partida, né? Parecia que o Flamengo estava jogando em casa, cara, no Maracanã, com o apoio da torcida. Tanto é que depois a torcida do Grêmio começou a vaiar o Grêmio, né? Os caras fecharam a casinha lá, estavam com medo. E eu que tava com medo dos caras lá até uns certos dias atrás, né? Pela sequência de jogo do Flamengo, de desgaste, né? Eu pensei, pô, se o Flamengo jogasse com o Independente de Medellín lá, o Dinho, e chegasse lá, o Flamengo não ia aguentar o Grêmio. Nossa, mas ontem, se eu soubesse que o jogo ia ser assim, eu não tinha nem ficado com tanto medo. E o Flamengo jogou demais, mas demais, né? Demais, demais. Vamos ter algumas baixas, né, importantes para os próximos jogos do Campeonato Brasileiro. Jorginho tomou o segundo amarelo, não joga. Everton Araújo também não joga. Vamos torcer para o próximo jogo contra o Furacão, né? Domingo que vem. O Paquetá e o... que mais? O Paquetá que estava lesionado. Voltar logo para estar nos ajudando aí, para estar recuperando o meio de campo. Porque o Everton Araújo não vai estar jogando, o Jorginho não vai estar jogando. Então, a gente vai ter algumas ausências aí importantes aí. Então, pessoal, o mais importante é o seguinte, que a gente venceu bem, jogando bola, o mais importante, né? A gente não jogou, como é que se diz? Pressionado, no sufoco, passando pressão, não teve nada disso. Pelo contrário, o Flamengo teve as melhores oportunidades, o Flamengo foi envolvente, o Flamengo dominou a partida. Então, quem sofreu pressão aqui foi o Grêmio, o time da casa, que não viu a cor da bola, diga-se de passagem, né? E o Flamengo tem nada a ver com isso. O Flamengo fez o seu melhor, fez o seu papel. É o melhor elenco, né, cara? Então, ontem pôs em prática o melhor elenco que tem, né? As peças que entraram deram conta do recado, jogou muito bem, né? Vou falar só sobre a classificação aqui, ó, de momento, das 5 primeiras equipes que vão estar brigando pelo Campeonato Brasileiro, né, pessoal? Em primeiro ainda está o Palmeiras com 34 pontos, o Flamengo vem atrás com 30.
Vale ressaltar que o Flamengo tem um jogo a menos. Se o Flamengo vencer, essa diferença cai para 1 ponto. Vale ressaltar que depois o Flamengo tem um confronto direto lá no Rio de Janeiro, né, pelo primeiro turno. Depois vem a equipe do Fluminense, que perdeu, né, por Vitória, empatou com o Vitória, ficou com 27 pontos. Depois vem o São Paulo, em quarto lugar, com 24 pontos. E o Furacão em quinto, com 23 pontos. Né? No sábado, o Fluminense empatou com a equipe do Vitória, 2-2. Pessoal, vocês não estão entendendo, galera. Essa rodada, ela foi benéfica para o Flamengo. Foi show de bola. Esses resultados aqui que eu vou falar aqui para vocês, foi tudo a favor do Mengão. Foi uma excelente rodada para o Flamengo, essa 15ª rodada. Aqui para vocês verem, ó, no sábado o Vitória empatou com o Fluminense, 2-2 lá no Maracanã. No domingo o Remo conseguiu empatar com o Palmeiras, tirou 2 pontos dos caras lá. Foi roubado, né? Diga-se de passagem que era para ter tirado 3, né? Foi roubado com aquele pênalti que eles não deram. O Corinthians ganhou do São Paulo, lá 3-2 lá na arena do Corinthians lá. E o Vasco ganhou do Furacão, né? Que ajudou também, que o Furacão está em quinto com 23 pontos. Então essa rodada que foi benéfica para o Flamengo. E o Flamengo venceu o Grêmio, né? Não deixou os pontos passar e vencemos. Pessoal, deixa eu só fazer uma análise aqui individual para a gente fechar esse nosso vídeo de hoje. O Rossi, mais uma vez sólido, né? Só tirando aquela atrapalhada dele lá no comecinho do segundo tempo, lá que ele tentou dar um toque lá, quase que ele entrega a rapadura. Tirando isso aí, ó, show de bola, muito solidez. Rossi passa segurança pra gente. Tá numa fase excelente, porque time grande tem que ter um bom goleiro, né, pessoal? E nós temos Rossi. Seninha ontem performou bem, jogou muito bem, fez um arrozinho com feijão, não entregou a paçoca. Seninha ontem, ele é muito limitado, mas ontem ele fez um arrozinho com feijãozinho ali, o basiquinho, nos ajudou. O time todo, né, pessoal? O time todo foi muito bem, tá? Então, Seninha, ó, parabéns pra você. O Léo Pereira, absoluto, né, Léo? Ô, Léo, nossa, tá jogando fino da bola, passando confiança pro time, pro meio de campo ali, pra zaga. O Léo Ortiz voltou a ser o ministro da defesa, ontem muito sólido, dando os passes precisos, saindo com inteligência, não passando sufoco, né? Foi soberano lá na zaga. O Varela, também um arrozinho com feijãozinho. O Varela é um jogador que passa confiança ali na zaga, não pipoca, se apresenta. Tem hora que ele é a válvula de escape, ele sai jogando, descarrega ali pelo lado direito, né? O Everton Araújo, nosso cão de guarda. Cara do céu, cada dia que passa, seu futebol sobe. O Pulgar aí, quando voltar, vai ter dificuldade para estar entrando nesse jogo, né? Eu tava esquecendo, era o Pulgar, que provavelmente pode estar voltando pro próximo jogo contra o Furacão, era o Pulgar e o Paquetá, né? Me deu um branco naquela hora. Então a gente vai ter que contar com esses jogadores para a próxima partida contra o Furacão pelo Campeonato Brasileiro, tá bom? Que a gente vai lá na casa dos caras. Acho que é domingo que vem. Deixa eu só confirmar aqui. Domingo que vem, às 7h30 da noite. Né? A gente vai lá na Arena do Furacão enfrentar esse. Pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Voltando agora, Jorginho. Ô, Jorginho, que é isso, hein, neguinho? Nossa, Jorginho, você joga de terno, cara. Você joga... Ontem parecia que você tava lá na Europa jogando, ó, dominava, passava, punha no chão, saía tocando, orientava, fazia os meninos rodar. Muitas das vezes eu vi você orientando o Everton Araújo, vem para você receber. O Everton vinha, recebia, já distribuía. Jorginho, você é um maestro ali, ó, você e o Arrascaeta. Nossa, só tá jogando demais. Carrascal, o cara do gol. Carrascal, esse gol foi muito importante para sua confiança voltar, né? Você tava cabisbaixo esses jogos para trás, jogando um pouquinho abaixo do seu futebol. Então ontem esse gol veio para coroar sua confiança, que você volte a performar bem, que você volte a ajudar demais o nosso Mengão. E o Mengão precisa da sua ajuda, tá? O Prata, né, cara? A gente dispensa comentários, né? O Prata joga demais. O dia que ele tá endiabrado, meu filho, esquece. O dia que ele tá querendo o jogo, no primeiro lance do jogo lá que recebeu a bola, ele já tomou um tostão lá na perna, lá uma paulistinha. Já tentaram deixar o nosso jogador fora da partida, mas graças a Deus não foi nada. Ele seguiu, aguentou a pancada ali desleal, uma pancada muito desleal daquele cara lá. Mas ele foi pro jogo, continuou, performou bem, ajudou demais o Flamengo. Teve várias oportunidades, bola na trave, né, o Prata? Ó, Prata, ó.
Parabéns pra você. Samuel, você é aquele operário que não cansa jamais, né? Não cansa nunca, né? Jogando demais o fino da bola, tá jogando demais e tá ajudando demais o nosso Mengão. Samuel, ó, parabéns pra você. E o nosso Pedro, né? O Pedro é que, cara, ontem ele passou em branco, teve algumas oportunidades, mas foi muito eficiente, fez várias tabelinhas ali com prata, deu assistência, chutou pro gol. Infelizmente ontem ele não foi letal, não foi efetivo, mas só da presença dele estar em campo já incomoda os zagueiros, né? Porque o Pedro é aquele cara, se você vacilar com ele 1 minuto, 1 segundo, ele limpa a jogada e faz o gol, né? Então ontem parabéns para a equipe do Flamengo, nós vencemos mais uma, não deixamos o Palmeiras distanciar, o Palmeiras tropeçou, a gente tem nada a ver com isso, fizemos a nossa parte, né? Para quem busca ser campeão brasileiro, meu amigo, tem que ganhar, tem que ganhar. Esse ponto contra a equipe do Grêmio aí, contra a equipe do Remo, que o Palmeiras perdeu, lá na frente vai fazer falta, viu? Vai fazer falta, porque quando a gente faz aquela análise dos jogos, né? Remo, se você, com todo o respeito ao Remo, o time que quer ser campeão, ele tem que ganhar fora e ganhar em casa, né? E ontem o Palmeiras tropeçou, né? Graças a Deus o Remo foi lá, tirou ponto desse, e esses 2 pontinhos vai fazer total diferença no final do campeonato. Analisa comigo, depois vocês podem ver esses vídeos para trás. No final do campeonato, 1 pontinho faz diferença. E ontem a equipe do Palmeiras tropeçou. A verdade é que o Palmeiras já anda tropeçando por si só, né, pessoal? Se você for analisar, eles estão ganhando na base da sorte, é no finalzinho, é uns gols polêmicos, né? Ontem eles sentiram o baque lá jogando no Mangueirão, lá a torcida compareceu, pôs pressão, mas a gente não tem nada a ver com isso, o importante é que a gente venceu. Deixa eu falar aqui os próximos jogos aqui, pessoal, pra gente finalizar o nosso vídeo aqui, ó. Então o Flamengo jogou ontem com a equipe do Grêmio, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, vencemos, somos os vice-líderes, né? Agora quarta-feira que vem, não, quinta-feira que vem, às 21h30, pela Copa do Brasil, o segundo jogo da quinta rodada, né, da quinta fase, mata-mata, o Flamengo vai lá no Barradão enfrentar a equipe do Vitória, né? O Flamengo ganhou o primeiro jogo pelo placar de 2-1. Depois o Flamengo continua ali, vai lá no Rio Grande do Sul enfrentar a equipe do Paraná, a equipe do Atlético Paranaense, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse jogo está marcado às 7h30, isso vai ser no domingo. Depois, em casa, na quarta-feira, o Flamengo recebe a equipe do Estudiantes de La Plata pela rodada da Conmebol 2026. E depois, sábado, pessoal, olha que jogão, sábado o Flamengo, dependendo aqui, o Flamengo às vezes já pode até ser líder, mas aí o Flamengo vai receber nada mais, nada menos que o Palmeiras, tá? Palmeiras lá no Maracanã, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse jogo vai ser no sábado, às 21h30. Aqui que vai estar o jogo do ano, viu, galera? Esse jogão aqui, eu vou te falar, esse jogão aqui vai parar o Brasil. Vai parar o Brasil, os torcedores, os anos, vai tudo aqui, ó, torcendo pro Palmeiras. Aí depois o Flamengo continua, o Flamengo vai estar jogando com a equipe do Cusco, pela Libertadores, e depois o Flamengo recebe a equipe do Curitiba, dia 30, às 16 horas. A equipe do Cusco, pessoal, a gente vai jogar dia 26 de maio, e a equipe do Curitiba, a gente recebe o Curitiba em casa. Olha, a gente vai fazer 3 jogos em casa, a gente vai pegar o Palmeiras, vai pegar o Cusco, vai pegar o Curitiba, tá? O Curitiba é dia 30, às 16 horas, depois o Flamengo vai lá no Sul pegar a Chape, né? Essa aqui já é depois da Copa do Mundo, tá? Essa aqui já é dia 22 de julho. Então, contra a equipe do Curitiba vai ser o último jogo do Flamengo antes da Copa do Mundo, tá bom? Pessoal, então tá jóia. Para quem ficou até agora assistindo o vídeo aí, agradeço de coração. Peço para vocês humildemente, dá um joinha para nós aí, deixa o like. Se possível, se inscrever no nosso canal, tá bom? A minha meta até no final do ano tiver 50 inscritos, tá? Se eu tiver 50 inscritos, eu já vou agradecer. Então, se possível, compartilhar esse vídeo, deixar o like, curtir esse vídeo aí para nós, isso aí nos ajuda, nos motiva a cada vez mais vir aqui no nosso canal falar do nosso Mengão, tá? E Palmeiras, ó, aqui é Mengão, negão, ó. Vocês abrem o olho que nós vai pegar vocês e... É, galera. E aí, Mengo?